A menina fez uma simpatia pra eu ficar apaixonado por ela e depois de uns 6 meses de nós namorando, ela me contou o que tinha feito, me pediu desculpa e o efeito da simpatia quebrou, que ela não podia me contar. Fiquei brabo com uma miséria, aí ameacei terminar, ela ameaçou se jogar do 15º andar onde ela morava, aí peguei na perna dela e saí arrastando até o elevador. Cheguei lá embaixo, pedi umas cordas pro segurança, ele sem entender nada foi lá, pegou, me entregou, eu amarrei ela, chamei um Uber e fomos batendo no terreiro que ela frequentava. Cheguei lá, o pajé que faz a simpatia vinha todo se abrindo pro meu lado como se eu fosse amigo dele, só liou no pé do vidro que causou traumatismo craniano e a sobrancelha dele começou a descer o meio. Aí a mulher que tava lá começaram a falar que eu não podia fazer aquilo, que senão seu Zé ia me dar uma pisa e acabar com minha vida, eu ia ter 200 anos de azar. Aí eu voltei lá no Uber, tirei minha ex e perguntei às mulheres: vocês conhecem essa daqui? Depois disso eu fiquei sabendo que ela era uma das amantes do pajé, aí amarrei o velho também. Aí aquela gritaria por dentro do terreiro, galinha voando, cheiro de cachaça da febre e eu querendo que o pajé tirasse o encanto que ele tinha botado em mim. E como ele tava amarrado, que eu não confiava nele não, aí ele ia falando e eu ia misturando uma por uma as porções. Naqueles meio, quando subiu uma fumaça e um cheiro bem forte, cheguei à conclusão que o antídoto tava pronto. Quando eu ia tomar, uma das mulheres começa a se balançar e a outra falou: chegue pra cá, seu Zé, venha nos acudir. De repente a voz da mulher fica com voz de velho e fala assim pra mim: ei meu filho, não toma agora não, antes deu uma pisa nesse caba safado. Aí foi que eu aproveitei e peguei uns currião feito com sebo de carneiro e dei-lhe umas 5 lapadas nas costas do pajé que o couro descia uns 3 centímetros até as costas do velho. Eu fingi que não sabia que a menina era de família rica só pra ela perceber que eu não tava com ela só pelo dinheiro. Eu tava de boa naquele site que faz amizade e fiz amizade com essa menina, Carol Botelho, o nome dela. Eu tirei até onda com ela quando ela falou que o nome dela era Carol, mas eu poderia chamar ela por Botelho. Aí eu falei lá ele, Botelho também. Vai que ela tava com liberdade pro meu lado. Aí eu já tô preparado pra essas coisas. Na primeira semana que eu fui conhecer ela pessoalmente, ela me disse que morava num povoadozinho com os avós, num sítio longe da cidade. A menina era linda, perfeita. Ela tinha umas pintinhas na cara que era o charme dela, aquele sinalzinho de carne, sabe? Ela dizia que tinha muita insegurança por causa disso. Aí eu fui lá e mordi, um por um. Arranquei tudinho no dente. Eu fui até de moto por estrada de barro bater lá. Ela mandou a localização e quando cheguei lá era uma casa grande, aqueles casarão antigo, estilo casa de vó. Aí eu entrei, eles estavam tomando café, o velho já tava sentado, do lado dele tinha uma pistola na mesa e encostado na cadeira que ele tava sentado tinha uma 12 dessas do Free Fire que a pessoa chama de Spar. A bicha tava brilhante que só a gota. Depois ele falou que o brilho era porque era revestida com prata. Eu já entrei com as pernas tremendo, dei boa noite e o vô dela perguntou: é esse aí que é o corajoso? Aí passou a mão por riba da 12 e perguntou: tu sabe atirar? Eu respondi: só de peteca, senhor. Aí ele falou: e com uma bichinha dessa? E apontou pra mim, eu me cagando de medo. Aí o velho perguntou: tá com medo, seu menino? Eu respondi: só tenho medo de barata quando começa a voar. Aí falei de um dia que eu fui dormir na casa de João quando ele morava sozinho. A casa de João, ele disse que no teto tem uns bichos que não são desse mundo, que ficam andando de riba pra baixo de madrugada. Diz ele que bate com a vassoura e o barulho faz aumentar. Perguntei a ele se ele nunca tentou subir lá em riba, ele falou que não, que pouco tempo depois ele dorme e só acorda no outro dia, não vê mais nada. E era o primeiro dia que eu tava dormindo lá. João tinha ido dormir na casa de uma menina que ele tinha conhecido. Eu acordei de madrugada com os barulhos como se tivessem se arrastando pelo teto. E eu sempre viajo com um facão de mais ou menos 1,5 m. Aí fiquei parado observando, só escutando, ver se iam parar ou atravessar o teto e descer lá pra nós se embolar no tapa. Nada disso aconteceu. Aí peguei o facão e abri só um furinho redondo no teto. Meio mundo de barata dentro do quarto de João. E eu não aguentei não, toquei fogo, derramei gasolina por cima de cama, armário, PS5, queimei o quarto de João tudo. Quando ele chegou no outro dia, viu aquela bagaceira e eu falei: mas rapaz, quase morro queimado. Tava dormindo, acordei com os fios estralando, soltando faísca. O João nunca descobriu o real motivo do incêndio. Depois eu ajudei ele dando um PS5 e o resto ele comprou. Aí depois que eu contei essa história, eu vi que o velho começou a rir e disse: você tem jeito pra coisa. Aí pediu pra eu sentar e eu fui percebendo que eu já ganhei a amizade do velho. Quando nós tomava café, eu mostrava pra ele vídeo por vídeo. Ele se acabando de rir, eu tenha cuidado pra não se engasgar. Disse, ele fez a pergunta que todo mundo quando vem falar comigo faz pra mim, que é: essas histórias são verdade? Aí depois disso ele começou a me contar a história do tempo dele, que inclusive eu falei que na história que ele me contou eu tive um monte de ideia pra criar conteúdo. Eu sei que eu saí de lá sendo convidado pra voltar lá pra um aniversário quando quisesse e muito amigo dele e da véia dele. E eu que já tava de olho na neta deles que tinha me convidado, aí eu vi isso como uma porta aberta pra eu entrar com os 2 pés juntos. Comecei indo todos os 3 dias do final de semana, que era quando ela tava lá na casa dos avós. Ela nunca me falava sobre os pais dela. Quando eu perguntava, ela enrolava e mudava de assunto. Até que depois de uns 2 meses, nós nesse ribuliço todo, ela ganhou confiança e resolveu me apresentar pros pais dela. Mas antes, ela teve uma conversa séria comigo. Conversa essa que eu já sabia o que ela ia me falar. Só que eu fingi que não sabia de nada. Reagi como se fosse a primeira vez. Ela falou que a família dela fazia parte de uma antiga máfia lá da Europa. Aí vieram pro Brasil e aqui se firmou. Falou também que eram pessoas muito perigosas e poderosas também. Mas eu ficasse despreocupado que nada de mal ia acontecer comigo. No próximo final de semana ia ter um aniversário do velho. Ele já sabia, deu e ela. Aí ele me convidou, disse que ele queria minha presença. Disse
disse que eu fosse lá arrumado e nós ia jantar num restaurante muito famoso. E eu ficasse despreocupado com o transporte que ele me levava. Tive que alugar um terno e ir bem chique pra causar uma boa primeira impressão. E chegou o final de semana, fui pra casa dele e tinha um Rolls Royce. Parece que é assim que chama o nome do carro. Bem chique, parecendo aqueles carros de Poderoso Chefão. Cheguei na casa dela e eu não chamo aquele de casa não, porque seria humilhação. A casa tinha 10 quartos, piscina, 3 andares, 8 suítes, até campo society tinha no quintal. Na garagem só BMW Land Rover. Os irmãos dessa menina parecia ser aqueles filhos de shake que parece que foram projetados e não tem um espinha na cara. Parece uns bonecos. Cada caba bonito da miséria. O pai dela já me viu chegando de mão dada com ela, subiu na mesa e de longe gritou pra família: gente, esse é o cavaleiro que conseguiu amolecer o coração de pedra da minha filha. Parecia que eu tava vivenciando um filme da Disney. Aquele filme lá, Shrek, eu tô acanhado porque eu não sei falar em rico. Por mim, quanto mais simples for, tá tudo bem. No final do jantar, o pai dela me chamou pra ir no outro final de semana viajar com uma família pra uma ilha. E chegando lá, eu andei pela primeira vez de lancha, de jet ski, de jatinho e helicóptero. Negócio bom da bobo, acaba voar sentindo um azinho nos ovos. Eu digo isso porque eu tava de sunga. Tava tomando banho na piscina logo cedo, aí noite fui andar no avião. Eu digo a vocês, se vocês tiverem a sorte que eu tive, aproveite, porque uma hora pode chegar sua mãe chamando pra você ir pra escola e você perceber que tudo não passava de um sonho. Tô tentando falar menos gíria nordestinês aqui nos vídeos, porque meus vídeos estão sendo traduzidos e o pessoal lá de fora estão se perguntando que bexiga eu tô falando. Eu fui tentar traduzir as palavras fidiquenga, rapariga e cuzudinho. Só consegui encontrar a tradução de rapariga, que é mulher lá em Portugal. Fidiquenga eu acho que ainda tem gente que sabe, mas cuzudinho eu não vejo ninguém saber, rapaz. Mas ainda me chamam, quando me vê na rua me chamam de cuzudinho. Natan não existe mais. Eu fui pra senador esses dias, primeira vez que eu fui pra senador Rio Palmeiras. Uns amigos meus que me seguem viviam me convidando pra eu jogar bola lá com eles. Eu só visualizava e enrolava dizendo, um dia eu vou, e nunca ia. Aí agora terça-feira, feriado, tava fazendo nada, aí fui olhar as mensagens, tinha 10 de um cabinha dizendo, ei, terça-feira nós joga, vai ter churrasco, bebida, mulher solteira, tudo de graça. Só quero sua presença, se você quiser passar a semana aqui, se hospeda aqui em casa, se não quiser ir embora, passa o mês, o ano, se não trouxer roupa, usa as minhas, toma banho aqui. Só faltou dizer que a mãe dele tava disponível também. E quando eu olhei lá que era tudo de grátis, eu respondi, quem vai que é aqui. De graça eu tomo até injeção na testa. Pode botar meu nome aí que eu vou jogar também. Aí enviei essa mensagem pra ele na mesma hora, no mesmo segundo. Parece que ele já tava vendo eu digitando. Ele respondeu 5 horas da manhã, esteja aqui. E mandou a localização. Mais de 200 quilômetros, pô, da onde eu tava. Aí eu fui fazer as contas de quantas horas de moto eu gastava pra chegar lá. Percebi que eu tinha que acordar 3 da manhã pra chegar assim. E eu acordo meio-dia, mas eu fiz o sacrifício. Tinha quase um ano que o coitado mandava mensagem. Nem dormi pra sair no horário certinho. E eu cheguei lá logo na entrada, tinha aquela placona, bem-vindo a Senador Rio Palmeiras. Já tinha um pessoal caminhando, fazendo uma caminhadinha de leve, carreirinha, povo fitness. Eu só notei uma coisa que lá é padrão. Eu me senti na Europa, mas precisamente ali pro lado da Alemanha, Noruega, só tinha gente branca. Eu era o único preto de lá. Eles me olhavam como se eu fosse uma novidade. Eu nunca tinha visto alguém escurinho. Ia passando uma criança com os pais dela, chega a refletir. Quando ela me viu, ela disse, olha mamãe, ele parece aquele escravo da novela que a senhora assiste. Só que esse tá solto. Devemos prendê-lo? Já foi pegando uma pedra, como se fosse jogar em mim pra me capturar. Nessa hora eu acelerei a moto pra chegar no meu destino. Mas deu tudo certo, foi bom a resenha. E eu voltei no mesmo dia, de madrugada, quando a cidade todinha tava dormindo. Rapaz, eu sei que isso é errado e isso pode até dar cadeia, por isso eu vou contar aqui só pra vocês, porque eu sei que daqui não sai. Todo mundo é amigo. No passado, eu criei um OnlyFans pra vender a foto das gringas que mandava nudes pra mim. Lucrei um dinheiro da peste com os véi tarados que assinava logo o plano prêmio, que era no valor de $1000 e recebia 2 videochamadas por semana. A videochamada era com uma gringa que ele quisesse, ruiva, morena, aquelas bichinhas do zóio puxado. A maioria dos véis sempre pedia loira dos peitão. Não se importava se era mal feita, do tabaco seco não. Sendo loira, da bundinha e dos mamilos do tamanho do mundo, era a favorita deles. Tudo se iniciou na pandemia. Meu primo me apresentou um aplicativo que o caba falava com mulher de tudo que era lugar, e o melhor, o aplicativo traduzia automaticamente. Até hoje eu uso a versão dele, mas hoje em dia eu não faço mais essa palhaçada não. Um acontecimento que aconteceu justamente por minha causa. Eu fazia isso, aí denunciaram o aplicativo e quase que ele era banido. Aí pra ele não ser banido de verdade, tiveram que criar outra versão. Mas já eu chego lá nessa parte. E antes deixa eu contar tudo do início, como tudo se encaminhou. E vocês vão olhar assim e vai dizer, esse bicho é doido. E eu sou doido mesmo. Eu gosto de viver essas coisas que é pra contar pra vocês depois. Meu avô já dizia que o propósito dessa vida é adquirir experiência. Eu segui ao pé da letra esse conselho que ele me deu. Esse aplicativo eu tive que baixar ele pelo Google, que na Play Store não tava disponível não. Conversava com nega de tudo que era lugar, mas nem tudo era só fulô não. Se vocês estão pensando que
só aparecia nega pra conversar comigo, vocês estão muito enganados. Fiz amizade com uns cuzudinhos que era até gente boa, mas partindo ali pro Vietnã, Tailândia, aquelas bandas da Ásia, eu encontrei uma tal de Fada, era com umas letras doidas. Fada foi o nome que apareceu quando eu coloquei pra traduzir. Conversava com ela só por mensagem, até que resolvi fazer uma chamada de vídeo com ela e era um filho de quenca dos olhos puxados dentro do banheiro mostrando a belunguinha de 3 centímetros. Eu com 14 anos corri lá pro meu quarto, baixei as calças só pra humilhá-lo. A minha dava 10 já dele, aí ele desligou a chamada. Falei também com uma menina do Nepal, aquele país que ainda agora tá com fogo na casa do presidente dele. E eu sem malícia nenhuma, mais ligado em tudo, achando que ela tava tirando onda com a minha cara. Quando eu perguntei de onde ela era, ela falava Nepal. Eu respondia, tu quer dar muito é tua beira, fale sério. E ela pensava que eu tava pedindo pra ela falar a palavra sério, aí mandava sério pra mim. Aí eu me enraivei e mandei ela se lascar, mas foi mesmo que nada, que ela não entendia. Aí eu fiquei mais puta ainda porque ela não absorveu o meu xingamento. Ela usava um capuz na cabeça e só dava pra ver os olhos. Aí eu comecei a pedir pra ela tirar e ela falou que era um desrespeito. Aí eu posicionei meu celular pra trocar de camisa e quando eu tirei a camisa ela desligou. Bicho estranha da peste.